Enquanto dirigia de volta para casa, ele avistou algo que desafiava toda a lógica. Um OVNI pairando a poucos metros do solo, refletindo os faróis de seu carro. Dentro da nave, uma criatura estranha com grandes olhos e orelhas gigantescas observavam, com os braços erguidos. O medo tomou conta dele, fazendo-o acelerar e fugir desesperadamente. Um encontro que deixou cabelos arrepiados e perguntas sem resposta. Hoje você irá assistir o caso do encontro misterioso de William Bozo, o ocupante, do OVNI de Wisconsin. Mas antes de começarmos é importante, se você já viu algo assustador ou passou por uma abdução, não deixe de contar nos comentários, pois eu acredito no seu relato. Sua história pode ser a próxima a inspirar outros. Ficaremos felizes em ouvir você. No silêncio da noite rural de Wisconsin, em 2 de dezembro de 1974, um evento inexplicável deixou uma marca indelével na vida de um fazendeiro local. William Bozo, um homem de 68 anos residente na zona rural de Frederick, foi o protagonista de um relato que, até hoje, intriga entusiastas do fenômeno OVNI e estudiosos de casos ufológicos. Este é o relato detalhado do ocupante dentro do OVNI de Wisconsin, uma história que mistura medo, surpresa e um misto de ceticismo com o inexplicável. William Bozo era conhecido em sua comunidade como um homem de boa reputação, trabalhador, dedicado e alguém que valorizava a tranquilidade da vida rural. Morador de uma fazenda espaçosa em Frederick, Wisconsin, ele passava seus dias cuidando das plantações e dos animais, desfrutando da simplicidade e da paz que o campo proporcionava. Na noite fatídica de 2 de dezembro de 1974, William tinha retornando para casa após um longo dia de trabalho, dirigindo seu carro pelas estradas pouco iluminadas e conhecidas da região. Por volta das 10h30 da noite, enquanto William se aproximava de sua fazenda, uma visão incomum capturou sua atenção. À sua esquerda, na estrada à frente, um objeto desconhecido refletia os faróis de seu carro. A neblina densa que cobria a área naquele momento dificultava a visão, mas o brilho refletido indicava algo fora do comum. Com cautela, William reduziu a velocidade, aproximando-se lentamente do misterioso objeto. À medida que se aproximava, a forma do objeto se tornava mais definida. Era uma nave com uma frente curva que lembrava vidro, e dentro dela uma figura estranha podia ser vista. A criatura, com os braços erguidos acima da cabeça, possuía características que intrigavam William profundamente. Suas orelhas eram proeminentes, projetando-se para fora de uma parte mais alta da cabeça, e seus olhos grandes davam uma impressão de sabedoria e mistério. A nave pairava a poucos metros do solo, desafiando a lógica e as leis da física conhecidas. À medida que o carro de William se aproximava mais do objeto, a visão da criatura dentro do OVNI tornava-se mais nítida. A figura possuía cabelos caídos dos lados da cabeça e as orelhas eram tão grandes que lembravam o formato de um bezerro, uma característica que aumentava a estranheza do ser. O traje que vestia era de um marrom amarelado justo ao corpo, assemelhando-se a um traje de mergulho. Ambos os braços estavam erguidos, conferindo-lhe uma postura de alerta ou talvez de comunicação. A criatura não possuía barba, mas exibia uma espécie de pelo ou cabelo na parte superior do corpo e da cintura para baixo, adicionando uma camada extra de mistério à sua aparência. A ausência de iluminação própria do objeto contrastava com o reflexo intenso dos faróis do carro, criando um cenário quase surreal diante dos olhos de William. O medo tomou conta de William Bozo instantaneamente. A visão daquele ser desconhecido, aliado à neblina que obscurecia ainda mais a situação, fez com que ele decidisse agir rapidamente. Com o coração acelerado e os cabelos arrepiados,
Ele acelerou o carro, fugindo do local na esperança de escapar daquela visão aterradora. A decisão de deixar o objeto para trás foi tomada em um impulso de autopreservação, mas o impacto emocional daquela noite permaneceu com ele. Na manhã seguinte, movido pela curiosidade e talvez pela necessidade de entender o que havia testemunhado, William retornou ao local do avistamento. Ele procurou por marcas de pouso ou qualquer evidência que pudesse comprovar a presença do objeto naquela noite. No entanto, suas buscas foram infrutíferas. Nada indicava que algo havia pousado ali. A ausência de vestígios apenas alimentou mais perguntas sobre o que realmente havia acontecido. Após o incidente, William Bozo enfrentou um turbilhão de emoções. O medo de ser visto como alguém que acredita em fenômenos ufológicos o levou a guardar o relato para si mesmo. Por quase um mês, ele manteve o silêncio, não compartilhando sua experiência nem com familiares, nem com amigos. A angústia de ter testemunhado algo tão inexplicável e a preocupação com a reação das pessoas ao seu redor o deixaram retraído e temeroso de sair à noite, temendo um possível retorno do objeto misterioso. Com o passar do tempo, a necessidade de compartilhar sua experiência tornou-se mais forte. William decidiu então divulgar o incidente, na esperança de encontrar apoio e talvez até outras testemunhas que pudessem confirmar sua história. Ele expressou um desejo profundo de ter tido alguém com ele no carro naquela noite, alguém que pudesse testemunhar o que ele viu e, de alguma forma, validar sua experiência. O fazendeiro lamenta ter se afastado do objeto, reconhecendo que talvez teria sido possível estabelecer uma comunicação amigável com a criatura. A reflexão sobre o que poderia ter sido se tivesse descido do carro e mostrado intenções pacíficas acrescenta uma camada de humanidade ao relato, mostrando que mesmo diante do desconhecido, o desejo de conexão é inerente ao ser humano. Antes do encontro, William Bozo era completamente cético em relação aos fenômenos OVNI. Sua crença na realidade se foi completamente abalada pela experiência que viveu. A comunidade local, conhecida por seu ceticismo e racionalismo, viu em William uma figura respeitável e confiável. Quando o caso foi investigado por pesquisadores especializados na área, sua reputação como um homem honesto e sem motivos para inventar histórias foi confirmada. Os pesquisadores que analisaram o caso de William Bozo consideraram suas declarações consistentes e coerentes, sem sinais de delírio ou invenção. A credibilidade de William foi um fator crucial para que o relato ganhasse atenção, mesmo em um ambiente onde o ceticismo predominava. O relato de William Bozo sobre o encontro com a criatura dentro do OVNI de Wisconsin é um exemplo fascinante de como eventos inexplicáveis podem impactar profundamente a vida de uma pessoa. A mistura de medo, surpresa e a luta interna para compreender o que foi testemunhado tornam essa história um caso intrigante para estudos ufológicos. Além de questionar a existência de vida extraterrestre, o incidente levanta questões sobre a percepção humana e a capacidade de lidar com o desconhecido. A decisão de William de inicialmente guardar o segredo, seguida pela necessidade de compartilhar sua experiência, reflete a complexidade emocional que acompanha encontros com o inexplicável. Para você, que acompanhou até aqui este relato, convido a refletir sobre a vastidão do universo e as possibilidades que ele reserva. Eventos como o de William Bozo nos lembram de que, mesmo em nossas zonas mais familiares e tranquilas, há espaço para o mistério e o desconhecido. E para aqueles que têm histórias semelhantes ou curiosidades sobre outros casos ufológicos, não hesite em explorar mais e buscar conexões com outros que compartilham essas experiências intrigantes. Se você gostou deste relato e deseja conhecer outros casos ufológicos igualmente fascinantes, não esqueça de me seguir na plataforma.
Aqui no perfil, você encontrará uma coleção de histórias que desafiam a lógica e inspiram a imaginação, trazendo à tona os mistérios que ainda permeiam nosso entendimento sobre o cosmos e as possíveis formas de vida que nele habitam.